Olá, pessoal! O nosso tema hoje é temperatura corporal. É importante saber aferir os sinais vitais, porque eles são indicadores do estado de saúde. São 4: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Hoje nós vamos aprender tudo sobre a temperatura. Aqui nós vemos os principais termômetros. No 1 são os termômetros de vidros, que podem ser com mercúrio e sem mercúrio, que é o analógico. Lembrando que o mercúrio não está mais à venda, mas muitas pessoas ainda têm esse termômetro. O 2 é o termômetro digital. O 3 é o termômetro digital auricular com infravermelho. E o 4 é o termômetro digital com infravermelho, que foi muito usado nesses tempos de pandemia. Aqui nós vemos com um pouco mais de detalhe os termômetros. No termômetro de vidro, essa ponta metálica dele é chamada de bulbo e é a que é usada e que vai em contato com o local onde vai ser aferida a temperatura. Existem as escalas para que a gente faça a leitura e o capilar, que é onde entra o fluido que vai auxiliar na medição. No termômetro digital, tem o botão de liga e desliga, tem o lugar para colocar a pilha ou bateria e a ponta também tem o seu sensor, que também ali é que ocorre o contato. Também no auricular tem botão de liga e desliga, a ponta ela é diferente, o sensor é diferente, ele tem que ser encaixado dentro do ouvido. E o termômetro infravermelho, que ele tem a vantagem do seu sensor ser capaz de fazer a medida da temperatura sem encostar no paciente, e por isso que tem sido usado em grandes populações no período de pandemia. Existem algumas escalas que consideram diferentes níveis de temperatura, mas essa é muito usada. É considerado febrícula a temperatura entre 37,3 e 37,8. Febre maior que 37,8 e febre alta maior ou igual a 39 graus Celsius. Nós sabemos que a pele tem temperatura menor do que a temperatura de órgãos internos e por isso o critério de normalidade é diferente. Na temperatura axilar, até 37 graus Celsius é normal. Na temperatura oral, até 37,4 é normal. E na temperatura retal, até 38 graus Celsius é considerado temperatura normal. Nós não podemos deixar de falar no termômetro de mercúrio, porque muitos ainda têm esse termômetro em casa. A marcação deve estar próxima da temperatura mais baixa quando for usado para medir. Coloque a ponta metalizada abaixo da axila, mantenha o braço imóvel junto ao corpo. Após 5 minutos, observe o local onde o líquido termina, que será a temperatura medida. Mas e se esse termômetro cair e o mercúrio se espalhar? Como é que nós fazemos? Aqui a gente mostra algumas recomendações. Não ponha a mão no mercúrio, abra a janela para arejar o ambiente, calce luvas, se possível luva de borracha. Com uma folha de papel, procure juntar as bolinhas de mercúrio, aspire essas bolinhas com um conta-gotas ou com seringa e transfira para uma garrafinha PET. Coloque água até cobrir o mercúrio e feche. Junte tudo que você usou e entregue numa unidade de saúde. A temperatura axilar é o método mais utilizado. Pode ser aferida com o termômetro de vidro e digital. Coloque o termômetro sob a axila, mantendo o braço pressionado contra o corpo durante 3 a 5 minutos. O digital tem um sinal sonoro ao final do tempo. Pode também medir a temperatura axilar no bebê, se ele se permanecer em repouso. A desinfecção, tanto do termômetro de vidro quanto do digital,
é feita lavando a ponta com água fria e após passando o álcool a 70. Essa também é uma maneira de baixar a temperatura do termômetro de vidro, água gelada ou álcool a 70. A temperatura oral, ela é aferida com termômetro de vidro ou digital. Coloque o termômetro embaixo da língua e com os lábios fechados, mantém-se o termômetro fixo durante 3 a 5 minutos. O digital tem um sinal sonoro quando faz a leitura. Existe também o termômetro chupeta para bebês. Introduz o termômetro na boca do bebê durante 1 a 2 minutos, leia a temperatura na tela da chupeta, retire a chupeta e lave com água morna. O bebê deve permanecer quieto para que essa temperatura seja aferida sem alterações. Depois de usar, o termômetro digital deve ser lavado a sua ponta 1 a 2 minutos com água fria e após passar álcool a 70. A temperatura retal deve ser aferida com o termômetro digital, preferencialmente com a ponta mais arredondada. É a forma escolhida para bebês que não conseguem segurar o termômetro fixo na boca ou axilar. Introduza a ponta do termômetro no ânus nas posições como mostram as figuras acima, com o bebê de bruços ou em decúbito dorsal. Aguarde o sinal sonoro em 3 a 5 minutos e faça a leitura. Após, lave apenas a ponta do termômetro digital com água fria e passe álcool a 70 após. Vamos aferir agora a temperatura timpânica ou auricular. O termômetro deve ser específico. Coloque a ponta do termômetro no interior do ouvido e aponte em direção ao nariz. Segure e eleve o pavilhão auricular que auxilia no posicionamento. Aperte o botão e ligue o termômetro até ouvir o sinal sonoro. Leia o valor da temperatura que aparece na hora. Retire e limpe a ponta do termômetro com álcool em algodão ou gaze. A temperatura medida por aparelhos com infravermelho é realizada medindo a temperatura pela testa e pode ser com 2 termômetros diferentes. Um que mantém contato com a pele, encosta na testa acima da sobrancelha. Ligue o termômetro e aparece o 0. Leia o valor que sai imediatamente ou até 5 segundos e retire o aparelho. Limpe a ponta do termômetro com algodão ou gaze com álcool após o seu uso. E o segundo aparelho mantém uma distância de 1 a 5 centímetros da pele. Você aponta para o meio da testa, liga o termômetro e aparece o 0. Leia o valor que sai imediatamente ou até 5 segundos após e retire o aparelho. Faça a higienização do aparelho do mesmo modo que o anterior. Aqui nós vemos uma tabela que pode ser útil porque mostra a variação da temperatura corporal normal por diferentes faixas etárias e aferidas também em locais diferentes e com termômetros diversos. Geralmente a temperatura interna é mais alta que a externa. A febre pode ocorrer por diferentes causas. A infecção é a mais comum, mas doenças autoimunes como lúpus, câncer, insolação, excesso de roupa, efeito colateral de drogas são também outras causas de febre. Dentre os sintomas principais de febre, destacam-se tremor e calafrios, sudorese, rosto vermelho, cefaleia, fadiga, falta de apetite e, em criança com febre alta, crise convulsiva e confusão mental. Para exemplificar, nós vamos ver as inter-relações
que podem existir entre os sinais vitais. Vamos mostrar 3 exemplos. Na desidratação, em geral, a pressão arterial pode cair, a temperatura se mantém ou pode se elevar, o pulso acelera, a respiração também pode acelerar, não altera a saturação e pode reduzir o nível de consciência. Na pneumonia grave, pode baixar a pressão arterial, aumentar a temperatura, aumentar a frequência de pulso, aumentar a respiração, diminuir a saturação ou também reduzir o nível de consciência. E no AVC, pode baixar a pressão, não alterar a temperatura, acelerar ou reduzir a frequência de pulso, não alterar a respiração ou aumentar a frequência respiratória, manter ou baixar a saturação e reduzir o nível de consciência. Isso serve para vocês verem como é importante a medida dos sinais vitais, porque ela ajuda no diagnóstico de várias doenças graves. Hoje nós definimos o que é febre, os tipos de termômetro que podem ser usados, os locais adequados para fazer essas medições, as causas e os sintomas principais de febre e aspectos particulares de como medir a temperatura. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.